Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa TV AMAI. No programa de hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Tadeu Venere. O deputado vai nos contar que direitos humanos é coisa de polícia. O Cicobi é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes, nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico, tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos, de uma defesa em relação aos nossos interesses, então tem que ter uma entidade atenta, com uma visão bastante ampla para defender os nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAI o que a AMAI estava fazendo por mim, uma questão até de egoísmo, porque se a AMAI está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César, me associei, o Sargento Devanil Montagna, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje, então estamos muito orgulhosos. Olá, amigos da TV AMAI. Hoje, excepcionalmente diretamente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, estamos aqui para conversar com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Venere. Deputado, seja bem-vindo ao nosso programa TV AMAI, é uma satisfação voltar a conversar com o senhor e vamos falar um pouco hoje sobre direitos humanos. Obrigado, Coronel César, é uma satisfação recebê-lo, uma satisfação também poder falar para a TV AMAI e parabenizá-lo pelo programa, parabenizá-lo pela iniciativa. Eu acredito que esse é um tema pouco discutido, o senhor é um especialista, fez parte durante muito tempo, muitas vezes aqui na Assembleia inclusive, mas é um tema pouco discutido com os nossos policiais, que muitas vezes acabam sendo premidos por situações, nem sempre situações favoráveis. Eu falo porque eu vivi há poucos dias atrás aqui na Assembleia uma situação que todos acompanharam, a ocupação do plenário, depois o processo todo aqui, quando houve a derrubada dos portões e de parte das grades, mais de 5.000 pessoas no pátio da Assembleia Legislativa. E eu quero aqui, mais uma vez, já fiz isso outras vezes, Coronel, mas mais uma vez, ressaltar que o comportamento da Polícia Militar do Paraná foi absolutamente exemplar, absolutamente cidadão, e algo que nós, nós nos surpreendemos, porque a Polícia Militar, que normalmente nós temos nas televisões, nas rádios, nos jornais, imagens muito duras, que são aquelas imagens de agressões feitas, de confronto, teve um comportamento de uma polícia que nós poucas vezes vimos no mundo. Por que isso? Porque houve um comando para que não houvesse agressão. Então muitas vezes você olha para a polícia quando ela faz a contenção, mas não olha para quem determinou. E que nem sempre é o comandante, e sim quem solicita o comandante, seja ele o governador, o presidente da Assembleia, o juiz de direito. Quer dizer, é preciso que nós entendamos que a nossa polícia, muitas vezes ela é um instrumento, e se um instrumento nas mãos erradas acaba tendo um comportamento que não é aquele que nós esperamos. Então, mais uma vez eu quero ressaltar, a nossa Polícia Militar aqui, inclusive nós estamos fazendo, e eu vou convidá-lo, Coronel César, pela Comissão de Direitos Humanos, nós vamos fazer uma homenagem à Polícia Militar pelo comportamento que teve durante todos os dias de ocupação. Eu poucas vezes vi, e olha que eu já estive em algumas situações bem delicadas, com relação à Polícia Militar e à Polícia Civil, inclusive os agentes penitenciários. Poucas vezes eu vi aqui e poucas vezes tive conhecimento fora de uma atitude tão correta da Polícia Militar, seja a Polícia Militar nos seus grupamentos, como foi o caso do Choque e também do BOP que estava aqui, seja a polícia que veio com o Canil, a polícia que estava nos diversos grupamentos estavam aqui, mas todas as policiais civis, aliás, as policiais militares deram um exemplo no tratamento não só com os grevistas, professores e professores, mas com todos que vieram aqui. Então, eu quero já iniciar dizendo que eu fiquei surpreso, positivamente surpreso,
E graças ao comportamento do presidente da Assembleia, do coronel que faz aqui também João internamente, Jorge, que teve um comportamento meu aluno também. muito exemplar, mas principalmente a ação desenvolvida pelos policiais militares aqui, que em nenhum momento, coronel, e o senhor sabe, Sei. o senhor ter 5 mil pessoas à sua frente, vindo num processo de extrema tensão, em nenhum momento a Polícia Militar deu um passo a mais em nenhum sentido para fazer qualquer tipo de movimento que pudesse gerar uma agressão àquelas pessoas. Então eu acho isso, talvez isso aí tenha que ser um marco na nossa história, e tomara que seja, outras vezes seja repetido esse tipo de coisa. Seja muito bem-vindo. Eu tinha que fazer esse registro porque eu acho que poucas vezes nós falamos bem da Polícia Militar, da Polícia Civil. Claro. Nós somos muito acostumados a fazer as críticas. Eu aqui, coronel, tenho dito assim, nós na Comissão de Direitos Humanos também muitas vezes sofremos críticas porque nós vamos no presídio ver as condições que existem de alimentação, de tortura, de condições que nós denunciamos e que somos, pela nossa função, nós temos que fazer isso, nós somos para fazer isso, mas também nós temos que nos reportar aquelas situações que são o contrário. Quando um policial é morto, como aconteceu por diversas vezes, e a sua família fica desamparada, nem sempre as pessoas lembram que a Comissão de Direitos Humanos também tem a obrigação de ir lá. Quando o policial está no hospital das polícias, às vezes aqui no hospital da Polícia Militar, outras vezes lá no hospital do trabalhador, nem sempre tendo o acompanhamento que ele e a sua família necessitam. Quando tem problemas, e nós temos um problema na área de segurança, o senhor sabe bem disso, de drogadição muito forte, pela tensão e pela pressão que é exercida sobre essas pessoas, nós não conseguimos ver todo esse trabalho que é feito. Nós julgamos por aquilo que sai na mídia porque tem 2%, 5%, 10% de pessoas que acabam desvirtuando. E diversas vezes eu pego o Diário Oficial e nós vemos a exoneração de policiais. Só que isso não é dito pela imprensa. E realmente, direitos humanos é coisa de polícia, e até a primeira pergunta que eu ia te fazer já fica respondido. Se policial tem direitos humanos. Porque quando a gente chega para conversar, a primeira coisa ele diz, então policial. Então gostei muito da sua lembrança. Eu falo também, coronel, porque eu fiz 4 anos, não terminei o curso, fiz 4 anos de psicologia na Federal e 1 na Católica. E quando eu fazia psicologia na Federal, isso em 1977, primeiro em 74 na Católica, depois 77 na Federal, havia uma pessoa que, por causa do meu primo, ele era aqui tenente do quartel aqui no centro, onde tinha o canil. Sim, na época era bastante precário, o canil, quem fazia toda a parte de formação era precário, quem fazia parte de... Eu acho que ele trabalhou na época com o Sargento Borges, já falecido como major, pessoa incrível, mas eu sei e o soldado Maciel, que depois chamado de pai velho. Que fazia o adestramento dos cães lá, assim, meio que... o Maciel foi aprender. E uma vez eu estive com ele lá, daí ele falou, podia fazer o seguinte, aplicar testes aqui para a Polícia Militar. Eu até, desculpe querer corrigir, mas a instrumentalização ela tem 2 momentos, deputado. Ela tem um momento da ditadura Vargas, onde Vargas pega a Polícia Civil e destrói a Polícia Civil, porque ele passa a nomeia Felinto Miller, chefe de polícia do Rio de Janeiro, ele faz, e nomeia os delegados, pessoas do partido, capanga deles como delegados, passa a ter o nome delegados, porque são delegados delega diretamente o poder para que ele mantenha, e no Estado Novo ele cria, e infelizmente ele baixa o Código de Processo Penal por um decreto-lei, ou seja, ele fez e baixou, então não teve discussão, não teve processo legislativo. Mas também na época não tinha como fazer, então, só que ele vige até hoje o Código de Processo Penal baixado por Vargas. São tão absurdas. E em 64, desculpe ter te interrompido, em 64 o Exército tenta acabar com esse capanguismo e tenta criar uma super polícia, incorporando a Guarda Civil, incorporando todas na Polícia Militar e colocando um general para comandar cada um coronel, dizendo qual matéria que eles têm que estudar, só que... só para repressão. Só que ele acaba fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, tem uma polícia política que está demandando, espraiando o seu poder em todo o Brasil. Vargas usou a Polícia Civil,
a ditadura militar usou as polícias... Militarizou a polícia, né? Usou, né? Usou as polícias... É como se tinha os estados com seus grupamentos, que aliás foram usados inclusive para fazer a defesa do Estado. Né? E o que é pior, a própria justiça militar, ela vai julgar crimes comuns. Nós vamos ter efeito perverso, a criação do Comando Vermelho, que é a mistura dos presos políticos com presos comuns. O que eu lhe falar assim, então, quando o Tenente Antônio, que depois Antônio Mendes, depois foi para a reserva como capitão, ele me fala o seguinte: aqui nós temos um problema. É o Antônio Mendes Lustosa? Isso mesmo. Trabalhei com ele. Primo meu. Seu primo? Trabalhei com ele, um oficial extremamente inteligente, um grande companheiro. Lustosa, que ninguém conhecia, a gente conhecia como Tonho e os outros conheciam como Lustosa. Sim. Mas ele fala que nós temos um problema. Que aliás é um problema que todos os jovens que saem da academia encontram. Exato. Às vezes nós queremos qualificar, fala assim, nós precisamos de quantidade, não de qualidade. Hoje mudou o perfil. Você melhorou, você equipou, mas essa memória, questão de quantidade, é justamente por conta disso que o senhor coloca. Como os militares estavam numa grande quantidade para fazer o processo de repressão, e não de inteligência e nem de prevenção, você precisava colocar gente na rua. E também o Exército criou um monstro, né? Porque na época da ditadura militar, a polícia militar fazia tudo. Fazia guarda de banco, guarda de presídio, fazia guarda... Quando o governador Requião voltou a ser governador, seu primeiro mandato, ele colocou a polícia militar no Banestar e acabou tirando a polícia militar da rua. Exatamente. Não tem sentido. Como nós conversávamos um pouco antes, que eu acho que inclusive é uma coisa que nós temos que debater aqui, quando nós falamos em direitos, os direitos humanos são muitas vezes direitos que as pessoas entendem como só de um setor. E nós sempre falamos, direitos humanos são direitos de toda a sociedade. Mas vocês vão no presídio defender bandido? Não, nós vamos defender direitos. Sim. Se o bandido, entre aspas, que está condenado, tem direito a banho de sol, tem direito à alimentação, tem direito à visita, tem direito à progressão de pena, nós vamos defender esses direitos, é óbvio. Sim. É um direito dele. Querem tirar esse direito? Tudo bem, muda a legislação. Mas enquanto a legislação disser que ele tem esse direito, ele tem que ser respeitado. A sua família tem direito, assim como tem direito o agente penitenciário, tem direito policial civil, tem direito policial militar. O policial militar tem direito, inclusive, a não fazer uma carga horária que arrebente com a sua vida. Exatamente. É um direito dele, coisa Sim. que não acontece. Porque eles fazem uma carga horária, muitas vezes, tão dura, eu quero até aproveitar... tão difícil, que se não fizer, acaba fazendo aqueles famosos bicos. E que é uma coisa que não precisamos ter isso. Porque o bancário não faz isso. O professor universitário não faz isso. Outras categorias profissionais não fazem isso. Então você não precisa criar um salário, às vezes tão ruim, que a pessoa precisa sair dali e fazer bico. Porque alguns fazem bico. Outros, pela relação muito próxima, inclusive, que tem, e o senhor colocou, e eu concordo plenamente, não é papel da polícia fazer policiamento de estádio de futebol interno. Fazer policiamento de shows que são privados, tem o objetivo de ter lucro. Exato. Ora, você tem o objetivo de ter lucro, qual é o sentido? Um jogo de futebol lá, Flamengo e Fluminense, o Curitiba e Paraná Clube, qualquer coisa que seja aqui, ou como eu dei exemplo, lá em Prudentópolis tem 6 policiais. Aí tem um jogo de futebol, o policial tem que ir pro jogo, pro estádio, e fica a cidade inteira fica sem ninguém, porque no estádio com 400, 500 pessoas tem que ter um policial. Isso é uma inversão. Estou dando exemplo nada contra, mas é que qualquer cidade do interior, mas é uma inversão, porque é mais fácil eu ligar para o governador e pedir para o governador determinar que o comando da Polícia Militar coloque 6 policiais do que eu contratar 6 seguranças que são, obviamente, pagos pelo meu clube. Como a gente sabe que essa relação esporte, essa relação show, essa relação eventos, ela tem uma relação, às vezes, nem sempre transparente com o Estado, essas coisas acabam acontecendo. E elas são muito ruins para o policial. Muito ruins. Eu acho muito negativo, coronel, não sei qual é a sua posição, acho muito negativo, quando nós votamos aqui
auxílio alimentação, nós tínhamos que ter votado auxílio alimentação para a polícia. Com certeza. A polícia tem que ter auxílio alimentação. A polícia tem que ter muito mais do que o juiz, do que o desembargador, do que o promotor, do que o conselheiro do Tribunal de Contas, que tem essa aberração chamada auxílio moradia, já tem casa, já tem apartamento, já tem sítio, já tem chácara, já tem não sei o quê, e ainda tem 4 mil reais para receber auxílio moradia. Isso é uma vergonha para nós. É imoral. Embora tenha sido aprovado, é imoral. No Brasil inteiro. Não tem por que um juiz federal, um juiz estadual, um desembargador, um ministro do Supremo, que tem um salário muitíssimo acima da média da população, receber 4 mil reais de auxílio moradia. Como não tem sentido um deputado receber isso? Quem teria que receber isso é quem tem deslocamento forçado muitas vezes, que é o caso do policial militar, o caso do policial civil, que tem que, pela natureza do serviço, tem que ser transferido daqui para Foz do Iguaçu em 48 horas, ou sair da corporação. Esse sim tem que receber auxílio moradia enquanto não houver condições de adquirir uma residência própria ou qualquer coisa assim. E o auxílio alimentação, que eu insisto muito nisso, não precisa você passar por uma humilhação de ter que ir num restaurante, ou numa lanchonete, ou num bar e fazer um lanche para ficar com a viatura ali enquanto se faz o lanche, porque aquilo ali também na hora do fim, 6 horas da tarde. Essa relação promíscua, ela é ruim para o policial, ela é ruim para o Estado e ela é ruim para o cidadão. Agora, é uma distorção que fica mais fácil deixar que a coisa ande assim do que o Estado regulamentar, e custaria pouco. Custa pouco. Custaria muito menos. Aqui na Assembleia, nós temos aqui na Assembleia auxílio alimentação R$ 700. Não precisaria ser isso. Poderia ser, talvez, R$ 500 que se pagaria para os policiais em serviço para receber isso. Seria muito mais lógico, muito mais fácil. Todo mundo recebe. Agora, às vezes, o Estado parece que prefere buscar algumas... Não é este governo, né? Não, a gente não pode localizar Estado, no tempo. Governo. Nós estamos falando de Estado. E a gente tem acompanhado essa luta. Todos os governos, de todos os partidos. A intenção parece que é pegar naquela parte que é mais frágil e deixar mais frágil ainda, porque aí fica mais fácil de controlar. Esse é o problema que nós temos. Voltando aos direitos humanos, e aí essa colocação do policial fazer tudo, tem uma questão que, a partir da Constituição de 88, a Polícia Militar ela passa a ter uma responsabilidade cidadã. Segurança pública, preservação da ordem pública através do policiamento ostensivo. Essa responsabilidade que está na Constituição de 88 não abrange cuidar de preso, fazer escolta de preso. Nós, Polícia Militar, Polícia Civil, vamos lá na rua, trabalhamos e buscamos prender o cidadão. A partir do momento que a gente prendeu, deixa de haver o momento repressivo. Claro. Ele passa para um momento reeducativo. Passa a ter um momento reeducativo, que inclusive nem é bom o policial participar. Você que fez psicologia sabe que o policial ele nunca vai enxergar aquele elemento como alguém que ele prendeu, para ser ressocializado, porque... E o inverso também, né, Coronel? Exatamente. Aquela pessoa que foi detida pelo policial militar... Não vê nele o educador. Ou pelo policial civil. É uma coisa assim surpreendente que algumas vezes queiram que ao Estado caiba e ao policial caiba fazer, por exemplo, a guarda não a guarda de muralha fora das penitenciárias, mas a guarda interna do preso. Levar alimentação para o preso, pegar o preso, botar no carro, levar... Isso aqui é uma bobagem. E quero complementar com uma coisa. A guarda de muralha, ela está ali para evitar que o preso saia. Ela faz parte do policiamento interno. O policiamento externo, e aí são estudos internacionais. Cidades como, por exemplo, Piraquara, que possuem presídios, elas têm um aumento da criminalidade no entorno de cerca de 20% em relação às demais cidades do mesmo porte, das mesmas condições, do mesmo IDH. Por quê? Familiares, pessoas que querem entrar em contato, quadrilhas que precisam jogar o gato lá dentro com o celular. Sem contar a estrutura, né, Coronel? Sem contar a estrutura. A estrutura que você cria, porque o senhor tocou num ponto que acho que é fundamental. A sociedade, ela olha o preso como alguém que tem que ser jogado para a penitenciária e morrer lá. Mas ele vai voltar. No Brasil, fica lá. O Brasil é um dos primeiros países, abaixo da linha do Equador, a revogar a pena de morte. Primeiro, Dom Pedro II deixou ela em desuso e depois a República aboliu. Com exceção de nós militares, que ainda podemos ser condenados à pena de morte em casos de guerra. Um período muito curto da ditadura, né? Também que houve a instituição da pena de morte. Ela está lá, mas está em desuso. Quando eu falo que o preso é colocado lá, veja, uma pessoa que comete um delito,
A lei diz que ela tem que cumprir esse delito dentro daquilo que termina a lei. Sim, tem uma lei que A fala. pena é privação de liberdade, então é privação de liberdade. Não é tortura, não é espancamento, Não é privação de sol. Não é deixar de visitar a família. A família não pode ser humilhada. O senhor Sim. vai, como o senhor falou, o senhor vai em Piraquara. Na entrada, as famílias se reúnem e ficam naquela fila. Aí aquela fila... Ficam no sol. Senhoras tem um idosas espaço precisam andar pra com você- aquelas 2 sacolas. Isso é uma coisa absurda, não precisaria tudo isso. Não- Isso não- gera, não deve, isso e é- o senhor sabe disso, né? Sim. Gera um mercado paralelo do crime. Infelizmente. O PCC arregimenta pessoas na fila. Ele leva pessoas para dentro, ele leva o equipamento. Embora uma parte, talvez muito pequena, 5%, 10% dos celulares hoje entram nos penitenciários através dos familiares e das visitas. Pode ser. Eu acho que é um número muito pequeno. Porque existem outros mecanismos. A própria corrupção leva muito mais, o processo, que não entram 200, 300 celulares numa cadeia só com familiares. Os familiares têm que ter uma conta gigante nas operadoras. Mas o que eu penso é que o policial, nessa questão de direitos humanos, ele acaba sendo premido pela sociedade. A sociedade vê o policial como alguém que, em últimos casos, ela chama se houver um delito ou se houver uma necessidade na sua casa. O resto do tempo ela fala mal. E aí, claro que cria, como nós fazemos política, cria uma generalização que é muito negativa. Porque, primeiro, porque você acaba convivendo em guetos, você se fecha em torno de um círculo, e segundo, porque estimula, muitas vezes, uma violência gratuita dentro dos quartéis. Como o senhor falou, é muito difícil falar dentro dos quartéis em direitos humanos. Porque o policial fala, lá vem aquele maluco falar desse troço aí, mas ele não vai pegar um carro às 3 horas da manhã e entrar numa favela. Eu quero ver o que vai acontecer o dia que pegarem a filha dele, a mulher. E esse discurso é um discurso que é reproduzido, inclusive estimulado, às vezes até por programas policiais, de rádio, televisão, mas ele é estimulado porque ele cria uma cultura do medo. Sim. E essa cultura do medo para nós é terrível. Eu acho que na Comissão de Direitos Humanos o que nós temos tentado fazer assim, nós temos que abrir esse espaço para que a gente olhe o policial não como uma pessoa que vai fazer o processo de repressão, mas como uma pessoa que vai fazer o processo de proteção. A primeira coisa é proteção. Como o senhor falou, ele tem por condão fazer a proteção da sociedade. Exatamente. Essa é a missão do policial. E aí, coronel, nós só vamos conseguir isso se esse policial estiver seguro que ele não vai ser punido também por fazer essa proteção. Porque às vezes ele é punido por fazer essa proteção. É verdade. Quer dizer, a sociedade vai puni-lo por fazer essa proteção. E está errado. Acho que isso é um processo. Mas é um processo educativo. Ele é pedagógico, ele não é fácil de ser feito. Imagina o senhor, né? Eu até lhe agradeço aqui, ó, o livro que o senhor traz para nós aqui, porque não é fácil fazer isso. Não é fácil. É um debate que... Mas é gratificante. Quando a gente ouve algumas pessoas como você aqui elogiando o trabalho do policial e tantos outros elogios que a gente vem captando pelas redes sociais, nós ficamos muito gratificados. Inclusive agora vamos pedir ajuda ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. A AMAI, através do seu departamento jurídico, está fazendo estudos para entrar com uma ação revertendo o que foi feito no final do ano, que foi a transferência do Departamento Penitenciário para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, não para aí, e a transferência das unidades Paraná Seguro para a Secretaria de Justiça. As unidades Paraná Seguro, que tem apoio do Banco Mundial, que é o melhor programa, foi elogiado agora pela Anistia Internacional no seu relatório como uma das poucas boas experiências dessa crise de segurança pública no Brasil, que é levar uma polícia de proximidade, que é fazer vigilança. Isto foi mandado para a Secretaria de Justiça e trouxeram para a Secretaria de Segurança Pública o Departamento Penitenciário. Quem prende não cuida. E isto é muito preocupante. E os nossos advogados, eles dizem que talvez a AMAI não tenha legitimidade para entrar com essa ação, porque ela tem que defender o seu associado, embora no seu estatuto diga que ela também defende os direitos humanos. Então, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos, a gente tentar reverter, construir uma rede para reverter, porque essa questão de trazer o Departamento Penitenciário para dentro das polícias, para dentro da Secretaria... É um equívoco. É um equívoco, ofende os direitos humanos. É um equívoco, né? Porque nós, na época que foi feito isso, nós ainda colocamos. Nós tínhamos um bom entendimento, que a Secretaria de Justiça, com a ex-secretária, ela vinha fazendo um trabalho de construção de uma outra realidade dentro dos presídios.
Não tivemos uma onda de rebeliões, tivemos 30 e tantas rebeliões durante um período curto de tempo. Mas não em consequência do trabalho que ia sendo desenvolvido, por outras situações, né, que eu acho que com o tempo as pessoas vão conseguindo, inclusive, entender e desvendar quais são as situações que criaram, né, um ambiente para que houvesse aquela quantidade de rebeliões. Mas às vezes nem rebeliões, às vezes eram pessoas que, né, 2, 3, 4 horas, mas eram colocadas como rebeliões. Mas o que eu achava positivo, e que acho positivo, que a ex-secretária Maria Tereza, ela conseguiu abrir um espaço, ainda que às vezes pouco entendido, de diálogo com diversos setores da sociedade. E isso numa secretaria que tinha uma carência de recursos. A Luiz Rosa, que está aqui, sabe, porque é do COPED, uma carência de recursos imensa. Mas fazia também o acompanhamento das nossas penitenciárias, e estava já se propondo a fazer de todas as carceragens com uma outra visão. E esta outra visão, ela vinha no sentido de agregar, né, determinados valores à corporação também, porque é um processo de mão dupla, mas também de fazer com que dentro das penitenciárias e dentro da carceragem, nas cadeias, nas cadeias nós tivéssemos mais presos. Isso que era um compromisso que o governador... É um compromisso do Beto não ter, e ele tem lá que cumprir. em 2010, e que nós sabemos que não é tão simples de ser cumprido, mas que hoje há uma soma de recursos, cerca de 150 milhões de reais, do governo federal que está à disposição, mas que não consegue ser usado porque o governo não consegue dar contrapartida. Isso a doutora Maria Tereza, quando estava, questionou muito, porque às vezes nós não tínhamos, nós tivemos um exemplo, nós não tínhamos 30, 40 mil reais para colocarmos modems nas penitenciárias para fazer aula à distância, para o Enem, mesmo com pessoas se dispondo a fazer isso gratuitamente. Então acho que essas coisas, né, o acompanhamento da alimentação nos presídios, que é histórico o processo de fraude na alimentação dos presídios, não é desse governo, ele não é só do governo Requião, ele vem desde outros governos. Eu comecei a acompanhar isso aqui pela Comissão de Direitos Humanos, desde o governo Lerner nós temos denúncias de fraude em alimentação. E o mais interessante, do governo Lerner e depois de meados do governo Requião, do segundo governo Lerner, do governo Requião, com as mesmas empresas. Então é uma coisa assim, se você se coloca dentro do Estado, e se ninguém diz que tem que parar, você só cresce. E eu acho que isso a Secretaria de Justiça vinha fazendo, vinha barrando, vinha segurando. Agora, com essa transferência de atribuições da parte de penitenciária, né, que era da Secretaria de Justiça, passar a Secretaria de Segurança Pública, é uma inversão de valores. Total. Porque como que o secretário de Segurança Pública vai cuidar do que acontece dentro das penitenciárias? Não tem a menor condição. Mas eu acho que a condição que tem hoje para o secretário de Segurança Pública já não é tão simples de resolver, né? Não vai ser só com discurso, vão ter que ter ações muito mais de inteligência do que propriamente só de ação de ponta. Quando você pega uma massa de quase 30 mil pessoas, uma massa carcerária, aí as coisas só tendem a se complicar. Acho que não vejo uma saída tão simples para isso. Muito obrigado, deputado. Meus amigos da TV AMAI, este foi mais um programa especial para vocês, hoje com o tema Direitos Humanos. Queremos fazer um agradecimento a todos vocês, policiais militares, que trabalham diariamente em todos os locais deste estado do Paraná, servindo e protegendo a população paranaense. Parabéns a todos vocês. E a você, amigo do sócio da AMAI. No nosso próximo programa, nós vamos ver os grandes assuntos nacionais. Vamos conhecer mais de perto a PEC 423 do deputado Jorginho de Mello. Saiba que a PEC da cidadania do policial, a PEC do ciclo completo, está em andamento no Congresso Nacional.